1995. Foi aprovada no vestibular de medicina. Finalmente, eu ia salvar vidas e saber como as pessoas que salvam vidas se sentem. Primeiro, segundo ano, e nada de salvar vidas. Tínhamos muitas matérias que até hoje eu não compreendo o que elas estavam fazendo lá. Por exemplo, informática médica. Gente, em 1995, o que se imagina? Gravação de disquete. Me recordo de um dia irmos à casa de um colega que tinha a tal internet na casa dele, e nós, 5 ao redor dele, ficamos olhando o que ele escreveu. Uma palavra que nunca saiu da minha cabeça. Google. E ali ele colocou o nome de uma doença e apareceram várias linhas em azul. E eu fiquei pensando, será que algum dia eu vou aprender a mexer nesse tal de Google? Bem, vamos para o terceiro ano. Nesse momento, eu ia aprender a salvar vidas. Não, ainda não. Mas a gente começou a ver pacientes. Eu me recordo de irmos aos quartos, aos leitos dos pacientes, acompanhados do professor, e nós, num grupo de 5 pessoas. Nós entrávamos no quarto e muitas vezes não dávamos bom dia e não perguntávamos o nome daquela pessoa. Essa realidade foi acontecendo todos os dias e eu fui me acostumando horrorosamente. Vieram os 4º, 5º anos de medicina, quando nós examinávamos os pacientes. Nas enfermarias de obstetrícia, éramos 2 ou 3 alunos a fazer o toque vaginal naquela paciente grávida. Na urologia, acontecia a mesma coisa com os pacientinhos prostáticos ou com algum problema de próstata. Nós tocávamos, geralmente, 2 pessoas, aquele mesmo paciente. Eu fazia da forma mais profissional que eu sabia. Mas eu não era profissional. Eu era uma estudante. Uma estudante completamente envergonhada. Eu não sabia como agir. Bom, o tempo passou. Eu me formei. Fiz oncologia pediátrica e atendi muitas pessoas achando que eu estava dando o melhor de mim. Na parte teórica, eu tentei, de todas as formas, querer salvar aquelas crianças. Mas, muitas vezes, a parte humana não esteve tão perfeita quanto eu gostaria. Naquela época, eu só conhecia a simpatia, a compaixão, a pena. Eu nunca tinha ouvido falar na palavra empatia. Nunca. Então, hoje em dia, eu sinto dor por, naquela época, não conhecer. Recordo de uma paciente que eu informei para a mãe da criança que ela iria para transplante de medula. Essa mãe entrou em desespero. Começou a chorar. E eu não sabia muito bem como agir. Ela era de fora, então ela ia passar algumas horas ainda em Porto Alegre. E eu disse, querida, quem sabe tu vai descansar um pouco, dá uma volta no shopping. Essa paciente nunca mais voltou. E tempos depois, eu agradeço porque ela me escreveu, dizendo o porquê. Porque ela achou que eu tinha banalizado a doença da filha dela. Porque eu mandei ela ir passear no shopping.
Realmente, não foi uma boa abordagem, eu não fui nem um pouco empática. Passado isso, a palavra empatia, ou, melhor dizendo, a palavra empatia e a medicina mudaram completamente o meu jeito de ver. Em 2015, tudo mudou. Através da história de uma colega, que eu queria dividir com vocês, mudou a minha vida. 2015, novembro de 2015. O mundo todo estava assustado com os ataques em Paris. E essa minha colega, grávida de 26 semanas, acariciava a barriga enquanto fazia a mala para ir para um congresso no dia seguinte. Só que 2 dias depois, ela tossiu com sangue. E foi levada para o hospital. Chegando lá, ela fez um raio-x e olhou. E ela mesma viu que tinha um tumor no pulmão. A partir dali, tudo se modificou. Nunca nada foi o mesmo. Foi pedido para ela decidir se a filha nasceria ou faria químio ainda com ela no abdômen. A mãe decidiu por fazer a criança nascer. Não queria uma carga de quimioterapia no bebê. Helena nasceu. Helena, assim como veio, se foi. Viveu 2 dias. Mas ela era ainda mãe de um outro rapazinho, de 7 anos. Ela tinha que viver. Então, ela foi procurar os melhores profissionais do Brasil para tentar ajudar, para curar. Porque ela foi diagnosticada com um adenocarcinoma estádio 4, que significa câncer avançado, incurável. Ela foi consultar os profissionais extremamente técnicos, e ela disse para um deles: mas, doutor, eu li que 1% dos pacientes sobrevivem em 1 ano. É verdade? Não é, né? E ele levantou a cabeça em 2 segundos e disse sim, na melhor das hipóteses. No mesmo dia, ela foi em outra consulta, onde o médico disse para ela: viaje muito, volte para a sua cidade e viaje. Eu não sei vocês, mas, tirando os filmes de Hollywood, a gente não tem vontade de viajar e deixar a nossa família quando nos dão um diagnóstico tão grave. Uma mulher de 38 anos. Ela voltou e lá ela começou o tratamento com o médico dela, que não tem toda a tecnologia dos outros hospitais, mas tinha uma coisa muito diferente: a empatia. E assim se seguiu o tratamento. 2016, 2017, 2018, 2019. Sendo que lá em 2016, ela já tinha se despedido de muita gente. Até que chegou um momento que não tinha mais gente para se despedir. E aí ela pensou: será que eu repito que eu já dei tchau, vou dar tchau de novo? Mas não, ela decidiu parar de viver morrendo. Melhor viver vivendo. E, nesse período, houveram muitas e muitas palavras não agradáveis e dadas de uma forma, notícias dadas de maneiras incorretas. Em 2019, há 3 meses atrás, ela foi diagnosticada com metástases cerebrais gigantescas. E ela escolheu operar. Ainda na UTI, ela conversou com a médica que não queria dar alta para essa paciente. Essa paciente saiu de casa, raspou o cabelo pela primeira vez na vida
e foi para o hospital, crente do que aquela cirurgia lhe daria mais vida. E a médica não quis dar alta, porque a paciente chorava demais. Chorava muito. Chorar, gente, não significa suicídio. E ela ficou extremamente ofendida com aquilo, porque ela queria viver. A médica intensivista falou que tinha suspeita de suicídio para um colega dela. E quando ela entrou no quarto, essa minha amiga só disse: olha, doutora, eu sou espírita. Espíritas não se matam. E ela disse: então tá. Então eu vou te dar alta. E assim foi, sem avaliação psicológica, sem avaliação de psiquiatria. Enfim, espíritas não se matam, foi a justificativa dela. E nesse período, então, em que tudo mudou, eu, com a minha amiga, eu comecei a entender o que era empatia. E fui estudar a empatia. E eu vi que existe dentro de nós a fábrica da empatia. A gente já nasce com ela. É inato. Não é algo psicológico. Não, a empatia ela pode ser treinada. É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Sendo que aquela máxima que existe de faça para o outro o que você gostaria que fizesse para você, não é válido. Faça para o outro o que você não gostaria que fizesse para você. Por quê? Porque o outro pode ter os gostos e as opiniões diferentes de você. Após verificar como funcionava a empatia, eu comecei a entender e não entender o porquê que não acontecia esse ensinamento nas faculdades. Por que eu não tinha tido aula de empatia? Por quê? O que aconteceu? A empatia ela é feita através dos nossos neurônios espelho. Eu espelho em mim o que eu vejo no outro. A nossa capacidade de audição. Nós temos a capacidade de ouvir, mas a audição tem que ser uma audição completa. Você tem que ouvir a pessoa e o que ela está falando. Chegando à conclusão de que a empatia pode ser treinada e que existem protocolos para isso, para treinamento de alunos e para treinamento de profissionais, eu pensei, por que eu não aprendi? O que aconteceu? Bom, gente, eu não consigo ser tão empática a me colocar no lugar de alguém. Essa minha amiga sou eu. Fui eu que operei o crânio há mais ou menos 3 meses, que terminei a radioterapia há 2 meses e que estou aqui. E hoje em dia, me dói mais saber da falta de empatia que eu tive com os outros do que a falta de empatia que tiveram comigo. Porque toda vez que acontecia algo que eu pensava, nossa, será que eu fui assim? Será que eu fiz dessa maneira? E eu fui me utilizando como um estudo, uma pós-graduação. Já que eu era médica e oncologista, por que não usar isso como uma pós-graduação? Então, hoje, eu estudo empatia e tento ensinar empatia para a maioria dos estudantes que eu conheço, porque não existe dor pior do que você entrar numa faculdade querendo salvar vidas e você prejudica essas vidas por falta desse detalhe da empatia. Eu não quero que ninguém passe por essa dor, porque enquanto eu sentia dor, eu sentia muito remorso por não ter sido também tão empática com aquelas crianças e com aquelas mães. Então, a minha função, nesse momento da vida, eu acredito que eu cheguei até aqui, para poder compreender tudo isso, é repassar para o mundo que nós precisamos de empatia na medicina, em qualquer outra área, mas na medicina
ela é primordial. Muito obrigada.